Eu tenho presenciado muito no ministério pastoral pessoas que são abençoadas, que Deus atende a oração. Deus olha para elas e fala assim: olha, eu resolvi te abençoar. E pronto, resolve os problemas, cura, transforma, prospera financeiramente. Mas assim, o que me incomoda é que muitas pessoas que vivem plenamente muitas vitórias e bênçãos, e eu tenho falado aqui e também na igreja, que na verdade nós nunca vivenciamos um momento como esse que nós estamos vivendo na atualidade, em que nós estamos vivenciando diariamente tantos milagres acontecerem. Eu vejo dessa maneira, né? Nós estamos em um despertamento em que o Espírito Santo ele tem feito coisas incríveis, assim como diz na palavra, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o pecado está no mundo. O mundo tem vivido o pecado intensamente, o pecado que é se desviar de Deus, errar o alvo. Mas também nessa mesma proporção, uma proporção bem maior, eu diria assim, Deus ele tem olhado para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que clamam a Ele, e Ele tem realizado milagres extraordinários. Mas aí vem uma questão que é muito preocupante. Como alguém se perde em meio a tantos milagres, e isso não é incomum que aconteça. Eu quero trazer para você o exemplo de Salomão. Tem dois textos aqui, eu quero fazer esse comparativo desses dois textos. O primeiro deles se encontra em 1 Reis, capítulo de número 10, dos versos 23 ao 24. Vou ler, diz assim: E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E diz também no 23 que Salomão excedeu a todos os reis da terra, também em riquezas como em sabedoria. Lembra que Salomão pediu ao Senhor sabedoria? E através de sabedoria, Deus deu tudo para ele, porque sabedoria é uma chave de acesso. Sabedoria que não é uma sabedoria natural, é algo de Deus, sabe? É algo incomum, é uma sabedoria ilimitada. Deus havia dado para esse homem e não existiu um homem como ele em sabedoria, porque foi o próprio Deus que deu. Tiago fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá deliberadamente. Bom, mas aí, em 1 Reis, capítulo de número 11, olha só como muda tudo. Eu falei do 10 e agora o 11. Verso 9. Pelo que o Senhor indignou contra Salomão, porque desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desse assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor havia lhe ordenado. Bom, Salomão não guardou aquilo que Deus havia ordenado para ele. Deus aparece 2 vezes para ele, pede a ele, né? Na verdade, diz Salomão que ele poderia pedir o que ele quisesse, e Salomão pede sabedoria e Deus lhe concede. Mesmo assim, diante de tanta coisa que Deus havia feito na vida dele, ele se perde na bênção. Porque a bênção ela é tão boa que, na verdade, ela tem uma característica de, às vezes, deixar a pessoa um pouco mais relaxada, dela não vigiar tanto, dela se envaidecer. E eu acredito que o problema dele, um dos grandes problemas de Salomão, era sem dúvida alguma o seu senso de independência, da sua vaidade. Tanto é que os livros que ele escreve, vou falar de Provérbios, fala muito sobre vaidade. Ele estava falando sobre algo que ele viveu, que ele vivia. E ele vivia isso porque ele se envaideceu. Ele quis fazer alianças com nações pagãs, teve casamentos para poder concretizar essas alianças, se perdeu em meio à bênção. E fica aqui um alerta para todos nós. Eu acredito que Deus ele tem realizado muitas coisas maravilhosas nas nossas vidas. Agora, nós jamais podemos nos perder nas bênçãos de Deus. Pelo contrário, a bênção ela é para nos aproximar do Senhor e para a gente testificar o poder de Deus e para declarar que Ele é o mesmo de ontem e de hoje e será sempre o mesmo. Sou Luciano Corrêa, por aqui sempre palavra, por aqui sempre Bíblia, e aqui a gente tem a oportunidade de crescer juntos na graça e no conhecimento.